Nos últimos 2 encontros nós falamos sobre as nossas palavras e sobre os nossos pensamentos. Como nossas palavras e como os nossos pensamentos podem nos levar a uma vida de vitória, a vida abundante, a vida abençoada que Jesus conquistou para mim e para você. Falamos um pouquinho dessas 2 ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para a gente usar e, através dessas ferramentas, transpor muralhas, transpor montes, vencer batalhas. Está comigo? Diga amém. E hoje, para finalizar essa pequena série, nós vamos falar um pouquinho sobre nossas ações. E nós vamos falar um pouquinho, ver juntos aqui como as nossas ações concentram o potencial de nos poder levar a uma vida abundante, a uma vida de vitória. Mas antes de falar de ação, eu queria primeiro entender o que é isso. Eu quero com você falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu quero já começar a definir contigo. É claro que você vai falar, pastor, eu tenho outras definições melhores do que essas para ação, mas assim, algo que simples que eu procurei nos dicionários e fui buscando ali, né? Coisa de fácil entendimento para a gente. Então, ação é tudo que se faz. Diga assim, ação é tudo que se faz. Pronto, está resolvido, né? É o ato ou efeito de agir, é o movimento ou atividade para se obter um determinado resultado. Na verdade, quando nós fazemos algo, nós estamos agindo de alguma maneira. Para algum lugar, para o bem ou para o mal, de alguma forma, se nos movimentamos, estamos de alguma maneira em ação. E quando a gente fala de ação, a gente precisa falar também de uma outra palavra que ela está muito conectada com a ação, que é cooperação. Diga, cooperação. Cooperação é uma ação em conjunto. Ou seja, quando você age isoladamente, você toma uma atitude, você faz um movimento, mas quando você coopera com algo ou com alguém, você está junto, de alguma maneira, concorrendo para o mesmo fim, né, tentando alcançar o mesmo objetivo. Cooperação envolve parceria, competição é o oposto, cooperação é o oposto de competição, ou seja, não há um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, mas ambos cooperam para o mesmo fim. Às vezes um em maior ou menor escala do que o outro, mas se há uma coisa comum na cooperação, é a vontade de atingir o mesmo fim. E o nosso Deus é um Deus que trabalha sempre em cooperação com o homem, a gente vai ver isso na palavra. Por isso, o nosso encontro hoje, nós vamos estar falando de ação, de cooperação, como as minhas ações, como as suas ações poderão te levar para esse lugar de vitória. Eu peguei uma frase de um livro, né, diz assim, tem poder quem age. E mais poder ainda quem age certo. Uma frase de Paulo Vieira, do livro O Poder da Ação. Ele coloca isso para a gente, e de fato, ação traz poder. Quando você faz alguma coisa, você movimenta, você modifica, você trabalha com determinada coisa. E mais poder ainda quando você age certo, quando aquilo que você faz dá certo, quando você tem êxito naquilo que você faz. A verdade, a ação é a única coisa que nos faz sair da zona de conforto. O ser humano por si, ele quer o conforto, ele busca o conforto, e por ele fica ali naquela rede, né? Vem vindo tudo a ele, as coisas chegando. O ser humano gosta disso, nós gostamos disso, mas na verdade não é exatamente isso que Deus espera de nós. Quando eu falo de ação, e cooperação, eu vejo que todas as pessoas que de alguma maneira alcançaram o milagre com Jesus, tiveram uma participação, algum tipo de participação, se movimentaram de alguma maneira nessa direção. E eu me lembro, e posso citar para você, por exemplo, daquela mulher hemorrágica. Havia uma hemorragia, uma mulher que tinha uma hemorragia há 10 anos, e ela se movimentou em relação à cura. Havia um cego, são exemplos que a gente tem muitos outros, né? E o cego também fez um estardalhaço porque queria ser curado, sabia que Jesus poderia estar curando, e ele começa então a agir de alguma maneira. E a Bíblia diz assim para a gente, falando dessa mulher:
Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar as vestes ou a veste, ficarei curado. E Jesus voltando-se, depois que ela toca, Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. É quase que se ele diz assim para a gente, tem bom ânimo, filha, a tua ação te salvou. Outro versículo que eu vou trazer para você nessa noite é o desse cego que nós falamos, de Bartimeu, e ele ouvindo que Jesus passara por ali, já devia escutar a fama de Jesus, ele não podia se deslocar até Jesus, ele não podia ir até Jesus porque era um cego. Aquela mulher não, ela rompe todos os limites e tradições da lei e vai, não, eu vou tocar em Jesus, e invade a multidão. Ela não podia fazer aquilo, mas esse cara não, esse cara era um cego, não podia se locomover, não tinha de repente alguém para levá-lo, e ele começa a gritar, escutando o movimento, sabendo que Jesus estava por ele, começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E as pessoas começaram a repreender esse cara. E ele podia ter parado num primeiro momento, mas ele não se contentou, e ele começou a gritar, e começou a falar, e começou... E a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus foi lá ouvindo, percebendo, e Jesus vai e cura esse cego, diz a palavra, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez mais gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o final dessa história é que Jesus chega e cura esse homem. Nós poderíamos falar de inúmeros exemplos aqui, por exemplo, a cura do servo daquele centurião. O cara chegou, era um oficial romano, e vê que Jesus estava ali. Jesus ficou assim, de alguma maneira, alarmado com a palavra daquele homem, mas aquele homem foi a Jesus. E, na verdade, isso mostra para a gente que aquele homem agiu de alguma forma. Aquele homem chega a Jesus de alguma forma. E o que a gente aprende com a ação desses homens é que a fé está vinculada à ação dessas pessoas. E a gente encontra justamente isso. A fé genuína envolve ação. Jesus sempre fazia isso. Jesus, quando alguém chegava em Jesus, Jesus, olha, a tua fé te salvou. Aconteceu alguma coisa, Você quer? Eu creio, Jesus. Cara, a tua fé te salvou. Diga assim, ação envolve fé. Fé envolve ação. Estão juntas. Estão conectadas. Não é o que ocorre, não é a situação, não é o que esteja acontecendo, não é uma situação de crise, mas, na verdade, a gente está falando aqui de um posicionamento, é o que você faz durante a crise. A ação que você toma durante o momento de crise é que vai te levar à vitória ou à derrota. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de ação. Você pode repetir isso comigo? Diga, o nosso Deus é um Deus de ação. Ora, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também somos e devemos ser homens e mulheres de ação. Você diz um glória a Deus? Você está comigo nisso aí? Agora, você diz assim, pastor, caramba, o que eu preciso fazer nesse processo? Deus precisa de mim para mover as coisas? Não. Não é que Deus necessite de mim ou de você para fazer nada. Aliás, antes de nós estarmos nesse mundo, antes do homem ser criado, Deus já fazia, Deus já criava, Deus já fazia acontecer. Mas a verdade é que Deus sempre buscou trabalhar com o homem. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas Deus ama trabalhar contigo. De repente, seu patrão não gosta de trabalhar com você, mas Deus ama trabalhar contigo, Deus ama trabalhar conosco, nós que somos filhos, Deus quer que nós cooperemos com Ele. Diga assim, Deus quer que eu seja um cooperador do milagre. Quando nós olhamos as histórias da palavra, da Bíblia, a gente começa a ver esses homens. Deus chega para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca, cara. O que Deus pediu para Noé? Uma ação.
Deus chega para Abraão: Abraão, sai da tua terra. O que Deus pediu para Abraão? Uma ação. Para Moisés, para Josué, para Raabe. Deus viu em Raabe. Você não está lembrado? Aquela mulher lá da cidade de Jericó, que abriga, que dá, né? Que acolhe ali os homens, os espias israelitas que estavam ali. O que aquela mulher ela fez em prol? Ela trouxe uma ação, e aquela ação na vida daquela mulher simplesmente salvou a vida dela e da família dela. Caramba, melhor ainda, quando a gente olha para essa mulher Raabe, ela entra na genealogia de Jesus, porque dela vem Boaz. E Boaz, né? Aí Obed, José e depois Davi. Quando a gente olha para Ruth, uma outra mulher, a gente percebe a ação que ela teve, o resultado da ação, ou seja, de valorizar uma aliança, da ação de crer que o Deus, né, estava com a sogra, que o Deus da sogra era o Deus verdadeiro. Ela age em amor e Deus abençoa. Quando a gente olha Gideão, que se achava mais fraco, né, e Deus fala: cara, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, homem valente. Gideão teve que agir. Quando a gente olha Davi, por exemplo, Davi, quando todo o exército de Israel estava sendo afrontado por Golias, e os caras com medo, porque o cara era forte demais, era grande, de repente Davi chega: cara, quem é esse incircunciso que ousa, né, mexer com o exército de Deus vivo? Não, eu vou, eu estou lá. Isso é ação. Quando a gente olha Isaías, que quando diga: Senhor, eu estou aqui para te servir, cara, né? Eu estou aqui para servir, para fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Posso não ser o melhor, posso não ser o cara perfeito, eu posso não ser, né, o melhor para essa situação, cara, mas eu estou disponível. Isso fala para mim de ação. Quando eu olho Esdras, quando eu olho um Neemias, que de repente ele, cara, sente no coração de ir lá construir os muros do templo, os muros de Jerusalém, os muros da cidade, eu vejo nisso ação. Quando eu olho para a rainha Esther, que coloca a sua própria vida, né, em jogo para defender o povo de Deus, Esther vai lá, eu vejo nisso ação. Quando eu olho para Jesus, no seu ministério, eu vejo Jesus agindo em todo momento por nós, por cada um de nós, abençoando com compaixão, curando, libertando, salvando. Quando eu olho para Paulo, eu vejo também um cara cheio de ação. Isso na Bíblia, a Bíblia fala tanto disso, que ela traz para a gente exemplos de homens que não tinham aliança com Deus. Se você pega Naamã, por exemplo, o cara chega lá com uma lepra em Israel e chega no profeta, e o profeta fala o seguinte: ó, vai lá e se banha 7 vezes no rio Jordão, e o cara fala: poxa, eu tenho rios cristalinos na minha terra, eu não vou me banhar nesse rio. Eu vim aqui pensando que ele ia me receber, né? Eu vim aqui com uma carta de recomendação do meu rei. Ah, não vou fazer isso. Aí um servo dele: cara, mas se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, tu não ia fazer, cara? Eu ia. Então ele te pediu para se jogar 7 vezes aí. Você joga lá, se der certo, deu, se não der, não deu, está tudo certo. Ele vai, age de acordo com a palavra do profeta, de acordo com o homem de Deus, o profeta Eliseu, e aquele homem é curado. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chega o seguinte: olha, ei, vem comigo. Pedro, deixa esse barco aí, cara, vem comigo, eu vou te fazer pescadores de homem. Jesus nos convida à ação sempre. E a Bíblia, de uma forma geral, ela mostra para a gente, ela traz, apresenta para a gente essa forma que Deus usa para trabalhar conosco. Deus trabalha conosco em parceria. Deus trabalha conosco em conjunto. Embora a obra de Cristo Jesus na sua vida já esteja consumada, e Ele consumou uma obra redentora na sua vida, você crê nisso? Diga amém. Ele vai precisar de uma parceria contigo. Ele quer deixar você participar disso. Cooperação. Ação conjunta. E aí, quando eu falo de cooperação, eu coopero se eu quiser. Eu participo se eu quiser. E aí eu preciso falar de decisão com vocês. Cooperação é fruto de uma decisão. Eu estou junto por conta de uma decisão pessoal, de algo que eu quero, de algo que eu busco.
Eu decido fazer ou não, eu decido cooperar com ele ou não. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Diga assim: está nas minhas mãos ser um parceiro de Deus. Ele sempre vai querer ser o seu parceiro. Na verdade, esse é o modus operandi do Pai. Mas Ele vai respeitar a tua vontade. Porque, acima de tudo, Ele te ama. E se Ele te ama, Ele respeita. Ele não chega arrombando a porta do teu coração. Ele não chega tentando arrombar a porta da sua alma, da sua ideia, do seu intelecto, para você decidir por Ele. Não vai fazer isso. Mas quando você consegue entender que, cara, eu quero trabalhar com Deus, eu quero, Deus vai honrar a tua vida e você vai começar a romper limites que de repente hoje você não conseguiu ainda. Você crê nisso? Diga amém. Nós precisamos cooperar com o Pai. Aí você vai fazer essa pergunta para mim: pastor, cara, mas você não está falando de mérito? Isso não é o sistema da meritocracia? Você não está falando da lei, a gente não retroagiu? Você não está fazendo uma salada mista aí, de repente? Caramba, que história é essa, cara? Se eu já tenho tudo, o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho que fazer mais nada, e agora eu estou sendo aqui, de repente, motivado a agir de alguma forma? E eu quero dizer para você que nós não estamos falando de meritocracia, não estamos falando de salvação. Você é salvo pela graça. O favor que Deus usou para te salvar é um favor imerecido, nenhum de nós merecíamos isso. E Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e nós estamos incluídos nisso. A guisa de salvação, eu não tenho que fazer nada, absolutamente que eu faça, me leva à salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero falar com você hoje de um posicionamento prático de vida cristã. Eu quero te chamar a uma responsabilidade, uma maturidade que Deus cobra e requer de nós. Sem ter a ver com meritocracia, sem ter a ver com, sabe, caramba, voltei para a lei. Não, ainda, ou seja, Paulo é muito claro. Se você pega as epístolas paulinas, você vai ver Paulo sempre, né? Primeiro ele já começa chamando a igreja de santos, né? Todos os santos dessa igreja, ele vai começar a falar, e depois ele começa a doutrinar. Cara, faz isso dessa maneira, faz isso dessa maneira, faz isso dessa maneira. Em relação a isso, você age assim. E aí depois, é sempre assim, gente. No final das cartas de Paulo, ele tem uma parte prática. Aí ele vai falar: cara, agora quem fazia isso não faça mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais, quem se prostituía não faça mais isso. E necessariamente a gente não está voltando a um legalismo, mas eu quero passar para você que a gente precisa amadurecer. Eu quero dizer para você, por exemplo, que Abraão foi chamado com 75 anos, mas a promessa só veio com 100. Tu sabe por que isso, gente? O cara precisou de um tempo para amadurecer, 25 anos. Processo de amor. E nesse tempo ele fez coisa pra caramba errada aí. O cara, né, teve um filho com a esposa que não era dele, depois ele foi para o Egito, chegou lá no Egito, falou que Sara era irmã dele, para não morrer com medo, insegurança e tal. O cara todo, né, chegou na terra de Canaã, tinha fome. Não, né, o que Deus quer que não? Eu vou voltar, vou lá para o Egito. E o cara precisou amadurecer. E depois que ele amadurece, você vê que Deus propõe um desafio para ele, né? Você sabe disso, Abraão? Cara, tá aí, meu irmão. Vamos ver a hora da verdade, né? Olha aí, pega o teu filho, teu único filho, que o outro ele já tinha mandado ir. Teu filho amado. Cara, e você vai pegar esse filho e vai me sacrificar. Meu Deus do céu. Eu não queria ser Abraão. Mas graças a Deus foi com ele, porque o cara estava tão assim, porque ele chegou, Senhor, ele nem perguntou nada. O dia amanheceu, o cara pegou o filho dele, vamos subir, cara, um monte aí, vamos lá para cima. E aí, o Isaac, né, o filho de Abraão, chega: pai, o que está acontecendo? Estou vendo aqui a faca, estou vendo a madeira aqui para a gente fazer o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão faz o quê? O Senhor proverá para si o cordeiro. Sabe o que isso mostra para mim e para você?
que a ação de Abraão não foi uma ação baseada nas suas emoções, na sua mente, no seu intelecto, mas foi uma ação que era fruto de uma experiência com Deus, de um Deus que ele conhecia. Então Deus fala, faz, e o cara vai e faz. O cara não questiona, ele sabia que Deus ia dar o jeito dele. Cara, e o que Deus tem para você é vida abundante. Você recebe isso aí? Como é que você conquista a sua vida abundante? Entre outras coisas, através da sua ação, da sua maneira de ser, da sua resposta à palavra, do seu modo de reagir às circunstâncias, de se portar, através do seu posicionamento. É assim que a gente vai vencendo. E Deus não quer que você tenha uma vida atribulada. Deus não te chamou para isso, queridos. Não existe deserto para você. Aliás, o deserto não era para existir nem lá para o povo de Israel, aquele período que eles passaram. Mas não existe deserto para você. Deus te chamou para uma vida abundante. Diga assim, eu vim, Jesus, falando de Jesus, né? Para que vocês tenham vida abundante. Bené falou isso aqui lá dentro, né? Zoe de Deus. Pastor, e que vida abundante é essa? O que é isso? Eu acho que esse negócio parou de funcionar, aleluia. Me ajuda aí, pessoal da produção, vai passando, né? E o que seria essa vida abundante? O que seria vida abundante? Caramba, eu vou dizer para você o que eu penso de uma vida abundante. Uma vida abundante para mim, na minha cabeça, no meu ponto de vista, é aquela vida onde você acorda de manhã tranquilo, descansado, né? Muitas pessoas não conseguem acordar descansados aqui, mas a gente acorda descansado, aí você acorda feliz, dá um sorriso assim para sua esposa, não é isso? Aí você dá um beijo na esposa, aí você levanta, toma o seu cafezinho, vai fazer sua atividade física, volta, toma o seu café com a família, vem trabalhar amarradão porque você ama o seu trabalho. Deus te deu um trabalho que você adora, que você é bom pra caramba. Deus te deu um trabalho que você é talentoso, um trabalho que você tem amigos que te fazem bem, um trabalho que quando você chega você tem alegria, paz. Aí na hora do almoço, você trabalha de manhã, deu aquele rango, aquela fome na hora do almoço, e você vai almoçar. Onde você vai almoçar? Necessariamente não no bandejão, né? Você vai comer uma comida legal. Não precisa ser num restaurante top, mas, cara, num lugar que você queira comer o que você quer. Depois você volta para o trabalho, caramba, tem mais coisas para fazer, eu tenho que finalizar aquele projeto e tal. Você volta, trabalha, feliz, sem briga, sem fofoca, sem desarmonia, sem peso no coração. Aí dá a tardinha, você chega, já com saudade dos amigos do trabalho, tem que ir para casa. Aí você chega lá e encontra seus filhos, encontra a sua esposa ou esposo. Aí você tem um tempo legal com a sua esposa e com seus filhos, vocês se amam, você é amado, vocês comem junto, assistem juntos uma televisão. Ah, sim, esqueci de uma coisa, esse trabalho que eu falei tão bom, que você faz o que você gosta, que você faz, né, aquilo que você é bom, que você tem um ambiente super legal, você tem uma remuneração digna também. E não é só uma remuneração sujeita, ou seja, que dá só para você pagar suas contas. Não estou falando disso. Mas sobra alguma coisa para você poder fazer uma viagem. Quantos gostam de viajar aqui? Olha que beleza, né? De repente, não tão próximo, de repente até fora do país, fora do continente, olha aí que beleza, ó. Não sei, cruzeiros, legal, gente, isso é bom demais. E eu quero dizer para você que Deus te chamou para isso, cara. Deus te chamou não apenas para suprir a tua necessidade, mas para satisfazer os desejos do teu coração. Você recebe isso? Diga amém. Cara, isso tem que te animar, porque me anima demais. Obrigado, querida. Deus é bom, né? Vamos ver se... Onde é que eu estou aqui? Obrigado, já está até no slide que eu ia falar, né? Então, viver a plenitude dessa vida abundante. E aqui nesse mundo, Deus te chamou para viver essa vida aqui nesse mundo. Ah, já ia esquecendo de uma parte importante, né? Estava à noite, né? Aí você vai dormir. Chega em casa, consegue dormir sem remédio, aleluia, que bênção, né? Consegue, cara, você tem sono para dormir, mas você não dorme esgotado, dá beijo na boca antes de dormir. Olha aí, os casados aí, né? Que bênção, gente, felizes.
e você dorme, você sonha com os anjinhos, né? É isso aí, vida em amor. O pastor Maurício falava isso nessa pregação aqui no último domingo, né? Cara, haja em amor. O amor estaria acima de todas as coisas. Então, essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que Ele planejou para você. Essa é a vida que Ele deseja para você, que Ele desenhou para você. Você foi chamado para isso. Mas para a gente viver essa vida, a gente vai ter que agir. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão, se eu não participar, se eu não cooperar com Deus, as coisas não vão acontecer. Exigem de mim, essa vida vai exigir de mim alguns tipos de ações em áreas diferentes, porque se eu não cooperar com Deus, caramba, eu não estou falando de salvação, mas de vida prática do dia a dia. Se eu não coopero com o Pai, vai estar ruim para mim. Você quer ver uma coisa? Na área física, diga assim para mim: Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Quer dizer, Ele já te fez sarado. Você é curado física e emocionalmente. Mas eu preciso entender, e aí entra a minha parceria com Deus. Cara, Deus tem cura para você. Mas se você não tiver hábitos saudáveis, se você não se alimentar de maneira correta, se você, não procurar ser balanceado nas suas atividades, se você não descansar corretamente, se você viver para lá e para cá igual perambulando, não dorme e tal, estressado, você vai ter saúde. Você não vai ter saúde. Você não vai ter a saúde que Deus reservou para você. Então, eu preciso cooperar com Ele nesse sentido. Quer ver uma outra área? Quando a gente fala de área de finanças, né? Eu preciso ser um cooperador. Cara, Deus quer te enriquecer. Ele falava sobre isso aqui. Deus quer nos enriquecer. Quando eu olho o exemplo de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses caras, Deus abençoava esses caras de uma maneira tremenda. A Bíblia chega a dizer que eles eram riquíssimos, né? E eu creio que Deus tem grana para você. Você recebe isso com maturidade, diga amém. Nós não temos amor ao dinheiro, mas nós não recusamos aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Quer dizer, você não recusa uma viagem com a sua família de férias, né? Se você tiver com dignidade, com integridade, se você souber lidar com isso. Aliás, o problema na nossa vida não é o dinheiro, mas o amor, a importância que a gente dá ao dinheiro. Mas, quando eu falo de vida financeira, ainda mais na Nova Aliança, vai ter aquele grupo que vai falar o seguinte, cara, a vida financeira tem princípios estabelecidos por Deus que vêm antes da lei. Pô, que princípios são esses, pastor? É aquele mesmo que você sabe. Eu estou falando de dízimos e estou falando de ofertas. E aí alguns vão falar assim, cara, algumas pessoas que não entenderam, que não têm o coração generoso, algumas pessoas que tentam fugir, não, dízimo é coisa dali, cara, não é. Dízimo, Abraão já deu o dízimo lá atrás, Jacó se propôs a dar, antes da lei, era uma prática. Dízimo não tem nada a ver com a lei. Dízimo quer dizer o seguinte: Senhor, eu reconheço que o meu sustento vem de Ti. A minha confiança não está na minha conta bancária, não está no meu bolso, não está no meu cartão de crédito. Minha confiança não vem, cara, disso. Minha confiança vem do Senhor. Eu sei que se eu tenho recebido, se tem entrado uma grana legal na minha conta, é porque o Senhor me capacitou, me deu saúde, abriu uma porta de emprego legal. Dízimo fala disso. Oferta fala de um coração generoso. De um coração que quem tem é aquela pessoa que fala assim, olha, eu amo o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas me serão acrescentadas. Quando eu consigo entender isso, eu vou buscar o reino. Eu me desprendo a finanças, eu me desprendo a grana, eu me desprendo, pastor, é difícil. E aí, o que acontece ainda na Nova Aliança? Deus te chamou para te fazer próspero, não te chamou? Mas se você não tem uma ação compatível, você não vai ser amaldiçoado. Porque na Nova Aliança não cabe maldição para a tua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não ser tão abençoado como você poderia ser. Você é abençoado. Mas você talvez não consiga desfrutar da vida abundante que Jesus trouxe para você. Estão percebendo isso?
E talvez você fale, pastor, caramba, você está pegando pesado. Não, eu estou querendo falar para você, porque essa é uma palavra que vai te abençoar. A gente precisa andar nesse sentido. A gente precisa agir nesse sentido, porque isso mostra a maturidade da nossa parte. Né? Nós queremos ser uma igreja madura, nós somos uma igreja madura, e se você crê nisso, você está comigo, diga amém. Amém. Na área familiar, vamos lá, pastor? Cara, Deus já decretou, a tua família vai ser reconhecida como uma família bendita. Como uma bênção, o teu ambiente, isso já está decretado, gente. Deus, quando vê, olha a família de vocês, Ele já fala assim, uma família abençoada. Cara, uma família que deu certo, uma família que eu me orgulho, que sabe, meu coração se enche de alegria. Deus já decretou isso para a sua casa. Mas envolve a ação da minha parte? Cara, envolve. A tua família só vai alcançar e chegar na plenitude dessa realidade que Deus tem para você quando você começar a tratar sua esposa e seu esposo dignamente. Quando você começar a tratar os seus filhos em amor, quando você reservar tempo, quando você expressar os seus sentimentos. Olha, não é pecado elogiar esposo, não é pecado elogiar a esposa, não é pecado elogiar os filhos. Às vezes eles estão precisando mais de um puxão de orelha, mas, sabe, pela fé elogie. Não libere uma palavra de, sabe, cara, tu é burro, tu não serve para nada, e não sei mais o que. Não faça isso não. Valorize, cara, a tua família. E Deus vai te abençoar nesse sentido. Deus vai te trazer um novo tempo e a tua casa vai ser uma bênção. Quando Ele olha para a sua casa, Ele olha assim, cara, essa casa já deu certo, aleluia. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, minha casa, diante de Deus, já deu certo. Agora eu vou agir fazendo a minha parte para isso. Você pode aplaudir o Senhor, vamos fazer um barulho aqui nesse lugar. A gente precisa viver à luz da verdade, sempre, sempre, sempre. E esses caras que foram mais abençoados na Bíblia, né, a gente vê a história desses homens e mulheres, caramba, foram homens que trabalharam sempre em cooperação com Deus. Deus falava, Deus, eu estou aqui. Né? Às vezes, alguns eram tão ousados que Deus nem chegou a falar determinadas coisas, o cara já decretou. Por exemplo, Elias, ele profetizou seca lá e ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. Porque eu não tinha nem recebido essa direção de Deus, mas sobre a minha palavra. Aí Deus honrou. Mas Deus quer trabalhar em parceria conosco. Falei de finanças, eu quero falar para você que Deus tem portas maiores e melhores na tua vida profissional. Você crê nisso? Novas vendas, novos negócios. Deus vai te inspirar para ser o melhor da tua área. Você crê nisso? Mas aí, para isso acontecer, o que eu preciso fazer, pastor? É isso que Deus quer? É isso que Deus quer. Está resolvido, você vai prosperar. Será a cabeça não cauda, será o primeiro e não o último. Em tudo que você se propuser a fazer, você será bem sucedido. Mas tem uma contrapartida. Óbvio que Deus pode te fazer prosperar em meio a qualquer circunstância. Mas você quer prosperar, você quer ver teu negócio crescer, você quer ser alguém que seja reconhecido porque você é um excelente profissional e a sua empresa, as suas vendas estão bombando. Coloque Deus em primeiro lugar. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa séria, seja uma pessoa de palavra. Deus vai começar a te abençoar. Sabe, Jesus já falou o seguinte, olha, dai a César o que é de César. E isso não se aplica só ao momento da oferta, não. Mas sabe, você é empresário, quer prosperar, quer ser bem sucedido, quer viver o melhor de Deus, vá lá, pague seus impostos certinhos. Sabe, reconheça que aquela parte não pertence a você. E Deus vai te abençoar, Deus vai, ainda que você pense assim, caramba, eu não vou conseguir se eu fizer isso, não vou conseguir se eu pagar esse imposto. Eu quero dizer para você que Deus vai abrir portas tremendas na sua vida se você seguir a orientação da palavra de Deus. Você recebe isso? Diga amém.
Um exemplo muito interessante que a gente estava falando aqui no outro dia nas ofertas era o exemplo de Isaac. Que Deus chega, e a Bíblia vai falar para a gente, né? Isaac semeou e colheu 100 por um. Pastor Maurício falava isso. Né? Não colheu a 30, não colheu a 60, mas colheu a 100 por um. Caramba, por que Isaac colheu 100 por um? Espera aí, tem alguma coisa por trás disso. Tem alguma coisa antes. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver na história lá, você vê o seguinte: quando Isaac vai para a terra dos filisteus, que ele não prospera na terra dele, ele prospera em Gerar. Deus chega, cara, não desce para o Egito não, vai lá para a terra, vai para Gerar. E ele chega, se encontra com um rei chamado Abimeleque. E esse cara não tinha lá tanta, né? Mas Isaac chega ali porque Deus orientou, ele chegou lá. E a primeira coisa que Isaac fez foi o que Abraão fez. Olha, diz que você é minha irmã. Por quê? Porque ele estava temendo ser morto. E enquanto aquela mentira permaneceu, Isaac não saiu do lugar, cara. Isaac não saiu do lugar. E não foi nem ele que chegou e depois contou. O cara olhou Isaac fazendo, né, uma carícia diferente e falou: pô, essa menina não é irmã, essa moça não é irmã daquele rapaz, não. Porque eu acho que o irmão não faz isso com a irmã. E perguntou: vem cá, cara, ela é sua irmã mesmo? Aí ele: mas porque eu vi vocês fazendo alguma coisa estranha assim e tal. É isso mesmo? Aí Isaac falou: não, ela não é minha irmã, ela é minha esposa. E aí o cara falou: mas cara, por que você falou isso? Por que você disse isso para a gente? De repente você podia trazer uma maldição para nós, porque qualquer homem desse lugar podia querer tomar sua irmã por esposa. Aí ele falou: não, porque eu temia a morte. Somente depois disso, somente depois que essa mentira foi revelada, que Isaac desfez aquele rolo, é que ele começou a prosperar. E aí, se você quer prosperar na tua empresa, meu irmão, ande na verdade. Você está comigo? Diga amém. Cara, foi para isso que você foi chamado. Nós fomos chamados para andar na verdade. Porque ações corretas trazem boas consequências, mas ações erradas trazem consequências desastrosas, prejudiciais. Vão jogar para trás a sua vida. Aí você fala: pastor, por que eu não estou vivendo a vida abundante que a Bíblia diz? Meu irmão, você precisa começar a agir de acordo com a palavra. O que a palavra diz para você? Anda segundo a palavra e você verá, cara. Se você meditar nessa palavra e andar segundo a palavra, você será bem sucedido em tudo que você fizer. Você crê nisso? Está comigo? Diga amém. Deus quer que você cresça. Sempre. Deus quer que você cresça. Ele reservou o melhor para você. Veja, esse é o pensamento que Deus tem a seu respeito. A gente tem falado muito sobre esse versículo aqui de Jeremias, capítulo 29. Deus falando para o povo, e a palavra que Ele traz hoje para você, cara. Esse é o pensamento que eu tenho a seu respeito. Eu não penso sobre você pensamentos de mal, mas eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de shalom, pensamentos de saúde, pensamentos de alegria, de bem-aventurança, de prosperidade. São os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E eu quero, no fundo do meu coração, Deus fala com a gente assim, né? Que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Aí eu pergunto: o que você quer, meu filho? O que você quer de Deus? Deus faz essa pergunta para Salomão. Uma vez, né? Deus aparece a Salomão de madrugada. E aí: Salomão, pede-me o que queres, cara. O que você quer que eu faça? Ele: Deus, olha, eu sou um cara muito novo, sou um garoto ainda, né? Tenho uma nação para governar. Eu simplesmente quero um coração sábio para conduzir essa nação. E Deus se alegrou tanto daquele pedido simples de Salomão, que Deus lhes deu, né? Além de um coração sábio, deu prosperidade, deu riqueza, deu um reino de paz, né? Deus o abençoou no seu reinado, Deus prosperou Salomão. E é isso que Deus pensa de mim e de você. Olha, o que você quer, meu filho, nessa noite? O que você está precisando? Vem comigo, coopera comigo. A minha obra na sua vida já está feita, já está completa. Agora eu preciso que você me ajude nesse processo. Eu preciso que você construa comigo. Eu preciso que as suas ações sejam compatíveis e alinhadas com a minha palavra, para você não desconstruir aquilo que eu fiz por você.
Porque senão eu acabo desconstruindo. Ao invés de você alcançar a vida abundante, a gente começa a andar para trás. Cara, Deus quer trazer essa iluminação, Deus quer te levar à maturidade, Deus quer que você entenda isso. Eu quero desafiar você a sair hoje. Caramba, se eu não estou agindo, se as minhas ações não são compatíveis com aquilo que a Bíblia diz, não, eu vou passar a ser. Eu quero ter uma vida prática, eu quero viver uma vida com Deus diária, eu quero ter uma vida com Deus que seja alinhada com a palavra dEle. Deus te vê como alguém altamente favorecido. Deus te vê como alguém que é expressão da vontade dEle. Deus te vê como alguém que Ele separou para dar certo. Diga assim: Deus me separou para dar certo. Cara, Ele olha para você e fala assim: já deu certo. Sabe por que você já deu certo? Porque você tem a marca de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Aí Ele olha para ele: esse já deu certo, esse já deu certo, esse já deu certo, esse já deu... Aí você já entra com um pacote básico, né? Tu entra com um pacote básico. Agora, você será mais abençoado ainda do que você já é, na medida em que você alinhar a tua vida naquilo que a Bíblia diz. Pastor, você está falando mais uma vez de obra? Não, não estou falando não, eu só estou falando de uma vida de maturidade, né? Uma vida diante de Deus ali, com práticas de uma vida cristã. Por isso a vontade de Deus sempre para a tua vida será boa, perfeita e agradável, porque você já deu certo, já está consumado, a obra redentora dele na sua vida está consumada. Aí você fala: pastor, você está falando tanto, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nisso? Daí a gente vai finalizar essa palavra curta, né? Comigo dizendo para você assim: tome uma atitude. Tome uma atitude em ser uma pessoa melhor. Tome uma atitude em ser um crente melhor. Tome a atitude de andar segundo a palavra de Deus. Tome a atitude de ser a expressão do caráter de Cristo. Tome uma atitude de ser uma luz que se reflete ao mundo. Sabe que tudo isso você já tem condição de expressar, né? Porque, na verdade, você tem o Espírito dentro de você para ser a expressão, para que você seja a expressão do caráter de Cristo. O fruto do o Espírito Santo em você, ele te dá a condição de produzir o fruto do Espírito, que é exatamente o caráter de Cristo em nós. Se eu tenho uma vida pautada nisso, na prática, ou seja, se a minha vida é pautada em cima dos frutos do Espírito, cara, você vai bombar, você vai arrebentar, Deus vai te levar em lugares tremendos e mais altos, você vai experimentar coisas sobrenaturais de Deus, a exemplo de todos esses caras que nós falamos aqui. Aí você fala: pastor, mas está escrito palavras, pensamentos e ações ali. Eu estou vendo aquele slide. E o senhor falou muito de ação nessa noite. Dessa cooperação, dessa parceria do homem com Deus. Aí eu voltei para você, né? Voltei com você para os 2 últimos encontros que nós tivemos. E as suas palavras, elas vão trazer aquilo que o teu coração está cheio. A Bíblia diz que as nossas palavras, a nossa boca, é a expressão daquilo que está no nosso coração, no nosso espírito. Opa, falou de espírito. Caramba, os nossos pensamentos, pastor, agora eu estou falando da alma, né? Nós somos uma trindade: espírito, alma e corpo. Palavras têm a ver com o teu espírito. Quando você fala a coisa certa, você está exercendo aquilo que, né, é parte do teu espírito. Quando você fala de pensamentos, você está falando, a gente está falando de uma alma próspera, de uma alma renovada na palavra de Deus, de pensamentos compatíveis com a palavra de Deus, compatíveis com Romanos capítulo 12, que vai dizer o seguinte: eu rogo a vocês que tenham as suas mentes, os seus pensamentos reavivados, elucidados, iluminados pelos conceitos da palavra de Deus. E as nossas ações, pastor, tem a ver com o nosso corpo. Você vê como a coisa é completa, né? As nossas ações falam do nosso corpo. Cara, haja segundo a palavra de Deus e você viverá essa vida abundante que Deus tem para você. Você crê nisso?